O Espiritismo, uma doutrina originária da França do século XIX, explora a vida, a morte e o reino espiritual através da reencarnação e da mediunidade. Ele oferece uma perspectiva distinta sobre a realidade e a vida após a morte, divergindo dos ensinamentos cristãos tradicionais. O catolicismo, enraizado na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, enfatiza a fé, os sacramentos e a sucessão apostólica. Sacramentos como o batismo e a Eucaristia são vistos como canais da graça de Deus. A sucessão apostólica garante a continuidade da missão da Igreja. Essa abordagem estruturada contrasta com a natureza individualista do Espiritismo. Catolicismo e Espiritismo divergem em suas visões sobre Jesus, reencarnação e salvação. Essas diferenças são profundas e refletem as distintas tradições e crenças de cada religião. Os católicos veem Jesus como divino, o Filho de Deus e o Salvador da humanidade, enquanto os espíritas o veem como um espírito evoluído, um guia moral e espiritual, mas não divino. A reencarnação contradiz a crença católica no céu, inferno e purgatório, que são destinos finais após a morte. A salvação no catolicismo se dá pela fé em Jesus e nos sacramentos, como o batismo e a Eucaristia, enquanto o Espiritismo a vê como uma evolução espiritual gradual, alcançada através de múltiplas vidas e aprendizado contínuo. Essas diferenças criam um abismo intransponível entre as duas crenças, dificultando o diálogo e a compreensão mútua. As diferenças fundamentais entre catolicismo e espiritismo criam conflitos irreconciliáveis. Essas diferenças não são apenas teológicas, mas também culturais e práticas, afetando a maneira como os seguidores vivem suas vidas diárias. A visão do catolicismo sobre a divindade de Jesus se choca com a perspectiva espírita. Para os católicos, Jesus é o Filho de Deus, enquanto os espíritas o veem mais como um espírito evoluído. A crença católica na finalidade da morte se opõe à reencarnação do espiritismo. Os católicos acreditam em um julgamento final, enquanto os espíritas acreditam em múltiplas vidas e oportunidades de crescimento espiritual. Os sacramentos são centrais para o catolicismo, mas não têm significado no espiritismo. Batismo, Eucaristia e confissão são vistos como essenciais para a salvação católica, mas são irrelevantes para os espíritas. A estrutura hierárquica da Igreja Católica contrasta com a abordagem descentralizada do espiritismo. Enquanto a Igreja Católica tem uma cadeia de comando clara, o espiritismo valoriza a autonomia e a igualdade entre seus praticantes. Em 1928, o Papa Pio XI emitiu a Mortalium Animos, condenando o sincretismo religioso. A encíclica adverte contra a mistura de diferentes religiões, enfatizando a verdade única do cristianismo. Ela ressalta o compromisso da Igreja Católica em preservar suas crenças fundamentais contra ensinamentos contraditórios como o espiritismo. O discernimento é crucial em um mundo de diversas crenças espirituais. É importante que cada indivíduo busque a verdade com um coração sincero e mente aberta, sempre em busca de uma conexão mais profunda com o divino. Os católicos devem examinar os ensinamentos à luz da Escritura, da tradição e do magistério da Igreja. Isso garante que a fé seja vivida de maneira autêntica e fiel aos princípios estabelecidos ao longo dos séculos. Buscar orientação de espíritos contradiz os ensinamentos da Igreja e pode levar à confusão. É essencial que os fiéis se mantenham firmes nos ensinamentos da Igreja para evitar desorientação espiritual. Oração, sacramentos e orientação espiritual oferecem caminhos confiáveis para o crescimento da verdade e da fé. Através dessas práticas, os fiéis encontram força, clareza e um sentido renovado de propósito em suas vidas espirituais.
O desejo de se conectar com a vida após a morte é compreensível, mas os católicos devem abordá-lo com discernimento. O Espiritismo diverge dos ensinamentos cristãos fundamentais. A Igreja fornece sabedoria, apoio e segurança do amor de Deus. Abrace a verdade revelada por Jesus Cristo e confiada à sua Igreja.